Bem-vindo, amigos de Ideal Espírita. É uma alegria estar com vocês para mais uma conversa fraterna. Meu nome é Mauro Krempel, sou trabalhador da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. E hoje nós vamos falar do capítulo 26 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, onde aprenderemos a importância da prece. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina como devemos orar. Quando orardes, não fazei como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e orais em segredo. Não pensem em pedir muito, pois nosso Pai sabe de que tendes necessidade. No Evangelho de Marcos, Jesus ensina que antes de orarmos, se tivermos qualquer coisa contra alguém, devemos primeiro perdoar-lhe, a fim de que nosso Pai que está no céu também nos perdoe. No Evangelho de Lucas, Jesus nos dá um exemplo de como orar através de uma parábola. 2 homens foram ao templo para orar. O fariseu, conservando-se em pé, orava assim: Meu Deus, rendo-lhe graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano, pois jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu e batia no peito dizendo: Meu Deus, tenha piedade de mim que sou um pecador. Declaro-vos que o publicano voltou para casa justificado, o outro não. No Evangelho de Marcos, Jesus ensina ainda: Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Desta afirmação de Marcos, concedido vos será o que pedirdes, seria ilógico deduzir que basta pedir qualquer coisa para obter. O que Deus nos concede é sempre a coragem, a paciência e a resignação. Concede também os meios de sairmos das dificuldades. Há quem conteste a eficácia da prece dizendo que as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. E sem dúvida, existem leis naturais que não podem ser revogadas ao capricho de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade é uma grande distância. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Quando fazemos a Deus a prece, os espíritos incumbidos da execução de suas vontades a escutam. As preces que fazemos dirigidas aos bons espíritos são imediatamente reportadas a Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Para entendermos, precisamos conceber todos os seres mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço. Este fluido recebe a vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar ou é do som. Quando dirigimos um pensamento através da prece, uma corrente fluídica se estabelece, levando até Deus nosso pensamento, como o ar transmite o som. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que os inspiram a tomar boas resoluções. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto.
Por este meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Os males que afetam os homens podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo é constituído por males que ele não consegue evitar. São as chamadas provas e expiações. O segundo grupo é constituído por problemas causados pela sua própria imprudência. A maioria das aflições que a gente comete. É evidente que o homem é o autor da maior parte de seus males, aos quais se pouparia se sempre agisse com sabedoria, se não ultrapassasse o limite do necessário na satisfação de suas necessidades, não sofreria com as enfermidades que resultam de seus excessos, e nem experimentaria as aflições que a vida lhe apresenta. Atendendo-lhe o pedido que se faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento, a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o vicioso não pode orar com o fervor que nasce do sentimento de piedade. Os espíritos sofredores necessitam que lhe façamos preces. E estas lhes são proveitosas porque se sentem menos infelizes. A prece tem sobre eles uma ação direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de arrependimento, desvia o seu pensamento no mal e, nesse sentido, pode lhe abreviar os sofrimentos. Quando acordamos, o primeiro ato que deve assinalar a nossa volta à vida ativa de cada dia é a prece. A prece deve ser feita com humildade, com profundeza, como forma de agradecimento pela noite transcorrida e durante a qual nos foi permitido ter com nossos amigos espirituais, com os nossos guias, para conseguir, no contato com eles, mais força e perseverança. Como vamos ver, a prece pode ser feita a qualquer instante, sem nenhuma interrupção acarretar aos nossos trabalhos. Essa mensagem foi psicografada, editada pelo Sr. Monod em Bordeaux, 1862. Bom, resumindo, antes de fazermos a prece, nós temos que acreditar que vamos ser ajudados. Acreditar que Deus vai escutar nossas orações e vai nos atender. Acreditar que os espíritos amigos vão nos dar força e nos ajudar. Enfim, temos que ter fé. Os pedidos devem ser feitos sempre na sequência dos mais simples para os mais complicados, dos mais necessários para os menos necessários. Um de cada vez, uma prece de cada vez, até este pedido ser atendido. Vamos citar um exemplo extremo, né? Uma pessoa quer comprar uma casa e ela está desempregada, não tem profissão definida, tem o vício do tabagismo ou do alcoolismo, é uma pessoa impaciente, tem raiva de alguém, é intolerante, tem medo, é ansiosa ou só pensa em sexo. Adianta essa pessoa ficar fazendo preces, pedindo a Deus para ajudar a comprar uma casa? Não adianta, né? É perder tempo. Antes, ela tem que pedir ajuda para se livrar dos maus pensamentos. Um de cada vez, se livrar da raiva, do medo, uma prece de cada vez. Depois, pedir para arrumar, para Deus os ajudar a fazer um curso profissionalizante, para que ela consiga uma profissão que é mais fácil para arrumar emprego e é mais urgente. Depois que conseguir fazer o curso, ela vai fazer uma prece para conseguir arrumar o emprego, né? Depois que conseguir o emprego, ela vai fazer preces para se livrar dos vícios, né, do tabagismo, do alcoolismo. Quando ela finalmente estiver em paz, estiver com um emprego consolidado, estiver se livrado dos vícios, poderá finalmente pedir a Deus para ajudá-la a comprar uma casa. E Ele certamente vai ajudar.
ajuda-te e o céu te ajudará. Agora, a prece tem um segredo. O segredo é o seguinte: após ter feito o pedido formalmente, a gente tem que passar a viver como se já tivesse sido atendido. Nós somos, em nossa essência, pensamento e vontade. E se acreditarmos, por exemplo, que nos livramos do vício do tabagismo, automaticamente vamos tender a não pensar mais nisso. Se por acaso voltar esse pensamento, faça-se uma prece para se livrar do vício. Temos que persistir no nosso propósito. Quando mudamos nossa psicosfera espiritual, automaticamente nos livramos dos espíritos que nos induzem ao vício, dos obsessores, daqueles espíritos que chamamos de vampirismo. Santo Agostinho dizia: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. É isso aí. Obrigado a todos e até a próxima.